Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao Que Confusão. Eu continuo sendo o Guto Corrêa. E hoje, que estúdio maravilhoso, né, galera? Que isso, cara! Hoje, vocês estão vendo, Que Confusão em Casa Nova. A gente está em Garopaba. Acredita? Eu vim encontrar um super vereador de Florianópolis em Garopaba. Que encontro inusitado, hein, galera? E a gente está aqui hoje gravando no estúdio do Diz Que Pode, é isso aí? É isso aí. Diz Que Pode Podcast, é isso? Diz que pode. Coisa linda, hein? Galera aqui super solista, gente boa demais. Abriu espaço aqui pra gente para gravar o Que Confusão. Que Confusão naquele estilo nômade, né? A gente gosta de fazer isso. Grava aqui, depois grava ali. A galera recebe a gente muito bem e a gente foi muito bem recebido aqui. Maurício, muito obrigado, cara, por nos receber. Renan, fez a ponte, nos convidou. Muito obrigado, meu irmão. Mas, ó, e o estúdio top, velho. Que lugar bonito, lugar maneiraço. Depois a gente faz aquele mexendo, né, pra galera vir. Vai locar? Vai locar? Como é que é? Tá liberado por aqui, né? Boa, galera. E eu hoje tô recebendo, galera, um cara, ó, não me comprometam, hein? Ele é fera. Dizem o seguinte, dizem que é falastrão, dizem que é brabo, dizem que o homem bagunça lá a Câmara de Florianópolis. Mas ele diz o seguinte, só não podem me chamar de corrupto. Com vocês hoje, o super convidado é o grande Maicon Costa. Valeu, Guto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E dizer que só não vai ser turbinado hoje aqui o Que Confusão, porque eu tô fora da circunscrição do município. E segundo alguns magistrados aí, a internet não é um ambiente adequado para imunidade parlamentar e só a tribuna da Câmara e só a circunscrição do município. Então, eu não entendo o limite geográfico como algo que limita a liberdade de expressão e a inviolabilidade material do parlamentar, mas nós vamos seguir essa nova doutrina, nova corrente do judiciário, então eu vou tentar me conter aqui com alguns nomes, inclusive. Que confusão! Que confusão. Então eu não devia ter falado que a gente tá em Garopaba, né? Era isso? Não. Eu ia falar que era Floripa. Bom, mas nós estamos em Garopaba, né? A gente tá. Não podia mentir também, né? Não. Porque tem isso aí. Falam que a gente é falastrão, tudo, mas a gente não é corrupto e nem mentiroso. Exatamente. Pode de tudo, pode errar, só não pode mentir e nem cometer corrupção. Boa, cara. Cara, ó, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Vamos trocar uma ideia aqui de boa, né? Vamos fazer aquela confusão boa. É boa. Aqui a confusão é leve, né? Embora tu já chegou rasgando aí, mas a confusão aqui é leve. Melhor confusão contigo aqui que com o Catume lá na Câmara. E daí? Ai, meu Deus do céu. Beleza, mas, Maicon, olha só o seguinte. Não corta nada disso, tá? Pode deixar. Vamos começar assim, antes de a gente começar com essa confusão toda, vamos começar na boa. Só falando um pouquinho sobre o teu começo na política, né, Maicon? Assim, a tua família tinha alguém que era da política? Como é que foi esse teu ingresso aí, cara? Como é que tu começou? O que que te estimulou? O que que te influenciou a começar a dar esses passos aí na política? Apesar do meu pai, da família do meu pai, o meu pai especificamente ser mais polido e mais politizado, é da parte da minha mãe que vem a raiz na política, principalmente com pessoas que já ocuparam cargos eletivos em Paulo Lopes, né? Tanto é que eu também tenho um primo, né, que é primo irmão. Sim. A minha mãe é tia dele e a mãe dele, minha tia, a Madalena, a mãe dele, e a Marleide, a minha mãe, tia do Gemada, que também é vereador. Nós dois com origens em Paulo Lopes por parte de mãe. Certo. Então um pouquinho dessa raiz vem dessa conexão com o Paulo Lopes, da política de Paulo Lopes. Certo. Mas era direto, assim, que alguém da família ocupou algum cargo aqui? Nós tivemos o Demétrio como prefeito de Paulo Lopes, na década de 80. E a família, da parte da minha mãe, sempre foi muito envolvida com a política da região de Paulo Lopes. Tá, e isso aí, quando jovem, vocês acompanhavam, assim, estavam próximos, tinha algumas discussões próximas da família sobre essa questão política? Foi algo transmitido por sangue mesmo. Sim, sim. Mas é engraçado que também no Gemada, o pai dele também era mais politizado, mais envolvido com política, e no meu pai também. Então acabou juntando a fome com a vontade de comer, o DNA com os desejos, e a gente acabou se envolvendo na política. Só para deixar claro ali pra galera, né? O Gemada é o Gilberto Gemada.
Botaram fogo aí, não? Opa! Falamos do Gemada. Gemada, nada contra ti, mas o teu nome aqui caiu tudo lá do outro lado. Tá andando sozinho. O Gemada é o Gilberto Pinheiro, né? Vereador em Florianópolis, vereador de primeiro mandato, meu primo, Certo. primo irmão. Baico, mas assim, tem essa questão de família, né? Mas quando jovem, assim, tu foi de algum movimento estudantil, coisa do tipo, assim? Eu sempre tive envolvimento com política partidária, sempre gostei muito. Assim como muitos jovens, eu tive envolvimento com partidos de esquerda, Tá. inclusive com o Partido dos Trabalhadores, por incrível que pareça. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo. Eu vendi bottom do PT na esquina Democrática, Tá. ali na Felipe Schmidt com a Trajano, né? Isso. Ou a Deodoro. Não, eu acho que é Deodoro, né? Trajano é a de baixo do Bob's. Isso. Junto com o Modesto Azevedo. E com o tempo eu acabei me decepcionando com o Partido dos Trabalhadores com a questão do mensalão. Tá. Na época do Lula. Aquilo me deixou muito revoltado. E aí eu parti para outro rumo. Acabei me filiando ao PSDB, fui presidente da juventude do PSDB. Minha primeira campanha foi pelo PSDB, a segunda eleito pelo PSDB. Uhum. E lá na frente, antes do processo de reeleição, eu fui convidado a me retirar do PSDB, porque o PSDB estava muito ligado ao Jean Loureiro, na oportunidade, e o vice-prefeito me convidou a me retirar, me deu uma carta de retirada do partido, e eu acabei ingressando no PL e não me arrependo de estar no Partido Liberal. Tá. Pelo amadurecimento político e observando as correntes, a gente vai amadurecendo, vai entendendo as coisas dentro da política, e hoje eu sigo uma corrente completamente diferente daquilo que era defendido. Uma das coisas, por exemplo, que eu não entendia, Guto, lá atrás, Tá. eu lembro do genérico. Eu lembro que quando o genérico, a cartilha de crítica do genérico chegou, eu fui perguntar para algumas lideranças do PT por que nós tínhamos que criticar o genérico. Eu falei, não, tem que criticar porque é ruim, mas não tinha um argumento. Uhum. Tínhamos que fazer a crítica porque era do PSDB e o PT era oposição ao PSDB e tinha que criticar o genérico. Tá. Daí a gente sabe que o genérico hoje deu acesso um acesso muito maior a determinados medicamentos para a população. Né? Outra coisa que me decepcionou também, além do mensalão, foi uma cartilha do PT que falava por um Brasil mais decente, né? E trazia uma corrente do PT, só que era decente, não de decência, era decente de descer. Certo. Veio errado, veio uma cartilha nacional. Aquilo também foi um sinal que me fez pensar que o partido realmente não era aquilo que eu deveria seguir. Certo. Ô, Michael, mas assim, essa questão, cara, não é. Eu ouço bastante o pessoal falando um pouco disso, e a galera fala que principalmente a grande decepção deles é com o PT, especificamente, a esquerda ali, a decepção com a esquerda, em regra, é em relação ao partido, ao PT. Mas essa questão do discutir, às vezes, criticar por criticar, não aceitar porque vem de outro partido, isso não é meio da política, assim, não é uma prática de todo e qualquer partido, não? Que não está no poder no momento, que não está na situação. Todos aqueles que se propõem a fazer oposição não têm esse tipo de comportamento? A política tem muito disso, assim, de você não conseguir valorizar o que o seu adversário faz, né? Mas o PT ele consegue fazer isso em itálico, negrito e sublinhado. Certo. Eu vejo dessa forma e consigo entender dessa forma. Mas as ideias, aquelas ideias principais de esquerda, assim, a questão mais voltada para o social, tu tinha um pouco dessa pegada? Tu continuou com isso quando tu mudou de partido? Bom, essa questão do social ela é bem relativa, né? Sim. Não necessariamente uma ação, a questão do efeito rebote. Muitas vezes você toma uma determinada ação e você acha que você está fazendo um bem e, na verdade, você está fazendo um mal para as pessoas. Então, a maior transformação social, com certeza, não é necessariamente a que os partidos de esquerda fazem. Então, dar liberdade para as pessoas, o desenvolvimento econômico, essa liberdade de permitir que as pessoas também possam buscar suas riquezas, essa é a melhor forma de fazer uma política social. E quando você ataca esse tipo de situação, você está, na verdade, fazendo com que você não tenha transformação numa sociedade. Então, isso é muito perigoso, né? Então, eu vejo que é muita hipocrisia dos partidos de esquerda, e eu convivi lá dentro. Sim. Né? Não adianta você fazer uma coisa, né? Vou dar um exemplo aqui nítido para ti. Eu sou usuário do SUS. Tá. Mas o vereador do PT da legislatura passada, quando ficou doente, foi para o Bahia Sul. Certo.
Então não adianta você pregar uma coisa e na prática fazer outra. Cara, é porque se a gente começar a entrar aí nessa parada, Vamos ficar... vamos ficar aí... Agora foi eu que te provoquei, Foi. Eu te provoquei. Te deixei com vontade de fazer um podcast só com... Deixa. Vontade de eu tratar só desse tema. Vamos falar da cidade, então? Vamos. Me deixasse com muita vontade de falar só, principalmente quando tu fala aí do SUS. Eu fui superficial, eu fui bem superficial aqui. Isso. Não quis colocar aqui, entrar nesse assunto, mas acho que se a gente falar da cidade, eu posso exemplificar um pouco para isso, dentro da política local. Cara, é porque tem muita coisa que eu também entendo que a esquerda é uma questão que utiliza alguns temas como mote eleitoral somente. Claro que sim, né? Mas tem outras coisas da turma neoliberal aí que é difícil. Mas não vou entrar nessa. Tem hipocrisia dos dois lados, evidentemente. Eu vou contar um pouco mais da história do Michael, porque tem umas histórias divertidas também. Tem umas coisas legais ali que ninguém fala. Então deixa eu né? contar uma pra ti aqui, uma divertida aqui. Vamos lá. Contar. Uma vez eu fui com... Só deixa eu, antes de falar, pra eu falar pra ele, o que confusão é assim, tá? A gente tá falando de uma coisa, a gente já muda. Vai lá. Vou contar uma aqui, então, já pra provocar. O ex-líder, Renato Gessi, que era líder de governo do Jean, saiu da liderança de governo, começou a dar uma beliscadinha na oposição. Nós fomos em Canasvieiras, tinha um terreno que foi doado de maneira irregular por uma associação. A associação já estava construindo no terreno que é uma AVL, sem que tivesse feito o ato de doação para aquela instituição. Completamente irregular esse ato da Floran. Nós fomos lá fiscalizar. Nisso alguém chamou também o vereador Renato. E aí, quando nós chegamos lá, nós fizemos uma roda com várias pessoas, enfim, e eu comecei a falar com as pessoas, o vereador Renato estava junto, e aí eu peguei e falei, olha pessoal, vocês têm que entender que não adianta vocês chamarem o vereador Maicon aqui, o vereador Renato, porque nós não somos nada sem a população. O nosso poder emana do povo, vocês que vão nos ajudar e nos auxiliar nessa situação. Então, se é para a gente comprar essa briga com o executivo, ir ao MP e buscar essa situação, nós precisamos de vocês. Vamos fazer um exercício aqui, que nós somos uma ferramenta da população. Imagina aqui, eu, Maicon Costa, uma pá, e o vereador Renato, uma picareta. E todo mundo caiu na gargalhada lá. É óbvio, né? Acho que eles entenderam. Foi um ato falho, assim. E a gente tem gravado isso também. Mas isso aí foi sem querer ou foi eu te fiz isso? Foi sem querer, cara. Ah, tá. Não, foi sem querer, eu tô rindo porque como tu é um cara sarcástico, achei não, que tava de sacanagem. Pior que foi sem querer, é de coração. Foi sem querer, mas parece que foi assertivo. A opinião do convidado, né? Então, Michael, assim, seguinte, vamos aproveitar que tu tá falando aí, né, cara? Tu compra muita briga ali, tem, assim, ó, a Câmara de Florianópolis, cara, de uma maneira geral ali. Funciona assim, existe esse conflito mesmo, os vereadores lá brigam ou eles são todos amigos lá e só o Michael Costa que tá sozinho, fechando pau aí, tentando resolver a situação? Olha, tem gente ali que eu tenho divergências ideológicas e que eu gosto como pessoa. Sim. E tem pessoas que eu tenho convergência ideológica e acabo não gostando como pessoa. Então a gente precisa separar um pouco. Sim. O que é lá dentro do plenário e o que está fora do plenário, Uhum. né? Fazer essa distinção, essa separação, isso é bem importante. Eu não gosto de estar me relacionando e tendo contato fora da Câmara com gente sacana, que faz sacanagem. Sim. Esse tipo de pessoa eu procuro me distanciar delas. E, evidentemente, eu recebo também o repuxo, né, disso. Uhum. Né? Eu também acabo tendo as represálias, né? Que acontece, faz parte. Né? Ali de maneira geral, mas, por exemplo, tem essa questão da represália porque tu não segue ali um script da galera ou porque sei lá, eu não te vejo ali, né, nos últimos anos eu não te vi alinhado eu te vejo lá defendendo ideias, eu não te vejo alinhado com determinados programas do governo atual, né, e nem diretamente ligado com os programas da esquerda. É que, Guto, a Câmara passou a ser, de um tempo para cá, e já foi em outras legislaturas, algumas um pouco menos, um cartório do Executivo. Né? Então, quando se negocia cargos e os projetos chegam ali,
os votos já estão marcados, já estão batidos. E tem muitas coisas que podem ser melhoradas dentro de um processo legislativo. Certo. E o plenário é o local para se melhorar determinada matéria. Costumo dizer que nem todo mundo que passa a mão na nossa cabeça quer o nosso bem. Sim. Muitas das matérias que a gente quis corrigir, algumas nós conseguimos corrigir. Outras insistiram no erro e acabaram voltando para uma determinação judicial para serem corrigidas posteriormente. Ou seja, se fosse corrigido lá atrás, não teria esse problema. Entendi. Então, tem muito desses conflitos também, situações que acabam envolvendo alguns vereadores que não analisam a matéria, não fazem a leitura da matéria, não leem um projeto de lei, não sabem o que estão votando. E eu posso te dizer, eu não me arrependo de nenhum voto que eu fiz na Câmara de Vereadores até hoje. Todos os meus votos foram conscientes, estudando a matéria, entendendo a matéria e fazendo aquilo que o povo me conferiu através do voto. Eu assisti, até porque como eu participei da última eleição, né, me aventurei, eu assisti a posse, a questão da posse ali, a primeira sessão, e eu vi que tu se candidatou a tudo, e fez barulho. E brigou, e tinha cara lá que já estava bravo contigo. Ali era um desses exemplos assim que tu estás dando? Já estava tudo muito desenhado ali, e tu sabia disso? Sim, carta marcada ali, totalmente definido já antes, nos bastidores. E o meu objetivo ali foi obstruir aquela sessão e mostrar isso para a população. Mostrar que já haviam cartas marcadas ali, né, para a eleição do Catune, a qual eu já tinha vários problemas com ele. E esses problemas não é com ele pessoalmente, mas pelos fatos e pelas coisas que ele desenrolava dentro da Câmara de Vereadores. A maneira como ele conduzia dentro da Câmara de Vereadores. Que são questões que, se a população ficar sabendo todos os detalhes, com certeza seria assim, mais do que caso de polícia. Tem muitos detalhes, nem tudo a gente consegue trazer para a população, né, porque muitas das coisas nós precisamos de elemento de prova. Certo. Não que o parlamentar precise provar, porque ele tem imunidade parlamentar, mas a gente também não pode ficar caindo no descrédito e ser um Don Quixote moinho de vento. Então é importante que a gente traga e tenha um mínimo de subsídio de elementos para comprovar aquilo que a gente está falando, para não cair no descrédito. Mas, cara, tem muita coisa que acontece ali que se a gente tivesse... a gente sabe o que acontece pelas fontes, pelas conexões, mas a gente não tem uma prova material, às vezes, para trazer. E isso é triste, porque o município perde com isso. Certo. E tu observa que tem mais alguém lá assim interessado em fiscalizar isso lá, ou é difícil de encontrar? O pessoal da esquerda fiscaliza também, que é a oposição? Não. Guto, a esquerda, né, eu vejo a esquerda ali com uma situação precária no seguinte sentido. O Afrânio é um cara muito experiente, vou citar aqui nomes, né? O Afrânio experiente, muito sábio, mas também está cansado, né? Há muito tempo lá na Câmara, está cansado, enfim. As duas meninas ali do PSOL, a Cíntia e a Tânia, são novatas, então ainda estão aprendendo o traquejo do negócio. Então, o PSOL está bem prejudicado no sentido de combate da fiscalização. Mas tem, claro, evidentemente, ali a sua valia naquele momento fiscalizatório e de contrapor determinadas situações para ajudar no processo fiscalizatório. O PT, da Carla Aires, também tem seguido uma corrente muito ideológica e, no meu entendimento, esquecido alguns detalhes importantes no processo fiscalizatório. Já a direita, dentro da Câmara de Vereadores, os partidos de direita, ali, a grande maioria, quase todos estão na base governista. Todos os vereadores estão na base governista. Ou ocupando cargos, né, a grande maioria com indicações no Executivo. O único cara de partido de direita, do PL, que tem independência, que não tem ninguém indicado ali, é o vereador Maicon e a vereadora Manu, do Novo. São os dois vereadores que têm mais liberdade para agir dentro da Câmara de Vereadores. Então, seriam esses dois vereadores que possuem uma liberdade mais assim, nata para fazer esse processo fiscalizatório. E a esquerda, por ser oposição também, tem essa liberdade, mas eu acho que está fragilizada. Na legislatura passada, a gente tinha mais gente na linha de frente no combate fiscalizatório. O Pedrão, o Lela, o próprio Sandrini, o Thiago Silva, que depois acabou, ele apesar de ser base governista, ele ajudava no processo de fiscalização aqui, uma coisa ou outra lá.
Então, essa legislatura está mais frágil em relação ao processo fiscalizatório. Tá. Ô, Michael, essa é uma questão que pega assim também, cara. Ó. Digamos que eu vou lá e ganho a eleição e me torno vereador. E o prefeito me chama e pede o meu auxílio. Diz, olha, tens pessoas para indicar, para ajudar e tal. Tu vê isso como um problema? Porque aí eu vou dar minha opinião pessoal em relação a isso. Tá? Não vejo. Eu particularmente também não vejo. Eu acho que... Desde que o vereador deixe muito claro que, olha, o meu mandato não é uma extensão da sua casa. Eu estou indicando pessoas competentes para trabalhar ao seu lado. Quem vence a eleição ajuda a governar. Certo. É assim o processo democrático. Nós estamos dentro do mesmo partido, dentro da mesma coligação, nós vencemos a eleição. É justo que nós possamos ter pessoas que são próximas da gente, Sim. que possam ocupar cargos no executivo. Tá. E o executivo segue um regramento específico, que é o regramento previsto nas leis, porque o executivo só pode fazer aquilo que está posto na respectiva legislação. Isso não significa que eu vou ter que receber as matérias dentro da Câmara e virar um verdadeiro cartório para não perder esse cargo. Isso. E foi essa posição que eu tomei. Porque eu fiz, quando o prefeito Jean foi eleito, eu fiz algumas indicações no Executivo. Tá. E aí, o primeiro voto contrário que eu fiz do Executivo, eles falaram para mim, olha, a gente exoneraram e mandaram um recado para mim. Cada voto contrário seu vai ser uma exoneração. Aí eu peguei, lembro como se fosse hoje, peguei um bloquinho de post-it, botei o nome de todos os meus indicados, fui no Executivo e falei para o prefeito, pode exonerar todo mundo. Certo. Exonera todos. Eu vou poupar o senhor do serviço, porque a partir de agora, entendeu? O senhor saiba que os meus votos vão ser por convicção. E sempre foi por convicção. Sim. E continuará sendo por convicção, não é a partir de agora. Meus votos vão ser por convicção. Então, eu já vou poupar, porque nesse meio caminho vão ter votos favoráveis e votos contrários. Então, nos votos contrários, o senhor já poupa, exonera todo mundo. Ponto final. E foi isso que aconteceu. Sim. Tanto que depois, na matéria subsequente, teve 1 ou 2 votos ainda favoráveis, que eu votei com o governo. Depois teve outra matéria que eu era completamente contrário a essa matéria. Votei contra. Então, para evitar essa exoneração, 1 por 1, exonera todo mundo. Tá. Ô, Michael, e, cara, essa postura... Eu acho que essa é a tua linha, né? É o que tu pensa, mais ou Não, menos. é o que eu faria. É o que eu faria, e daí eu vou te perguntar. Até pegando uma experiência... Porque quem sabe o Gutão, ano que vem, quem sabe? Vem pelo PT, Guto? Quem sabe? Vem pelo PSOL, vem por onde? Porque... Cara, então, não. Eu sou filiado hoje, né, a um partido. Não vou falar o nome dele aqui, mas eu sou filiado a um partido. Um partido que eu entendi que ele me dava a liberdade de eu agir de acordo com a minha convicção, né? Vamos dizer assim, que eu não tenho um posicionamento muito para lá. Que eu tenho um posicionamento aqui e um pouquinho para cá. Deu para entender pelo movimento, né? Não entendi nada. Não. É só tu olhar os meus braços aí. Entendeu, cara? Então, assim, mas tem uma coisa que eu acho que é inegociável. É a convicção. Isso é inegociável para mim. Isso é inegociável. E aí é isso que eu ia te perguntar. É muito difícil, Michael, ser vereador assim, agir com a sua convicção. Difícil. Cara, porque assim, ó, eu vou te dizer. As pessoas que me acompanharam na última eleição, foi tudo muito rápido. Vamos, foi tudo muito rápido e eu fui candidato. E as pessoas que estavam comigo, elas entendiam o que eu queria. Elas entendiam que assim, ó, eu não tô aqui para jogo político, nada. Eu tenho uma convicção, eu sou um cara que me considero uma pessoa honesta, eu vou tentar ser um cara honesto, entendo que sou capacitado para legislar e fiscalizar, acho que o tempo de profissão no direito me deu essa capacidade, então eu me sinto hoje sim capaz. Por enquanto, não tenho, assim, algumas pessoas, né, às vezes a falta de proximidade, né, não tenho algumas pessoas das quais eu realmente hoje entregaria 100% meu apoio, então vou me colocar à disposição. E resolvi me colocar à disposição. Só que daí a eleição acabou, eu não venci, como tu sabe, não tô lá do teu lado. E de um tempo para cá, continuar, fazer com que muitas pessoas que me apoiaram na última eleição, continuar fazendo com que as pessoas acreditassem nessa convicção, vamos fazer um grupo sério, um grupo correto, um grupo honesto, vamos fazer uma política limpa. Não estou dizendo que as pessoas não são corretas, mas as pessoas não compraram essa. Muitas das pessoas que estavam comigo não compraram essa ideia. Guto, é só tu observar também a política nacional, né? A gente for analisar principalmente as decisões da Suprema Corte. Qual foi a última vez que você viu uma prisão na Suprema Corte relacionado à corrupção? Corrupção em si? Corrupção. Qual foi a última determinação do Alexandre de Moraes ou do Barroso ou de alguém referente à corrupção?
Mas agora aí não me O senhor recordo. não vai recordar. Agora, sobre palavra, sobre um outro ato, eu não posso até dizer, por exemplo, que o Vasquez possa ter cometido algum tipo de irregularidade. Estou dizendo que nem que sim, nem que não. Tá. Isso tem que ser apurado. Mas, vejam só, as prisões que estão acontecendo no STF, Sim, elas são prisões totalmente arbitrárias. certo. Tem gente 7 meses, pelo caso do 8 de janeiro, preso, cara. Em Brasília, na Papuda e na Comé. Sim. Mulheres. Isso é um absurdo, cara. Tu olha pro perfil dizer que são terroristas. Sim. Então, vejam que... por isso que tá difícil Sim. você se cercar de pessoas boas e as pessoas não compram a ideia, porque as pessoas perderam a esperança, estão perdendo a esperança, e hoje combater a corrupção não é moda. Sim. Não está na moda. Combater a corrupção, ser um político que combate a corrupção e bater direto com o sistema, ir lá dizer que essa licitação está errada, ou que não vou fazer isso porque esse projeto de lei é errado, vai trazer ônus para o executivo, para o legislativo. Não. Todo mundo, inclusive quem me cerca muitas vezes, fala, não, tu tem que jogar, cara, tu tem que ir nessa direção, ou tu tem que ser maleável. Guto, tem coisas que são inegociáveis. Sim. Né? Princípios são inegociáveis. E isso afasta, inclusive, pessoas de mim. E pessoas não só políticas, mas pessoas da minha família. Pessoas próximas de mim. Porque acham que eu tenho que... mas ninguém vai lembrar de ti que tu tá fazendo por essas pessoas. Tu tem que jogar o jogo. Eu canso de ouvir isso, cara. Não, eu também. Eu canso de ouvir isso. Só que eu tô lá, firme na minha convicção e no meu pensamento. Não é questão de ser maleável ou não. Tem coisas que são inegociáveis. Sim. Ponto final. Isso não tem negociação. Agora, vou dar um outro exemplo, né? Indo para uma questão política mais com o executivo. Esse tempo atrás, eu mandei uma mensagem para a Casa Civil sobre um problema de reforma de uma praça no bairro onde eu moro, lá no bairro Carianos. Foi nós que colocamos emenda impositiva para a construção da Praça Carianos. E aí eu coloquei, vendo que a praça precisava de manutenção, eu coloquei emenda impositiva e outro vereador colocou também recurso de emenda impositiva. Emenda impositiva é aquela que o prefeito tem a obrigação de executar. Sim. E aí, eles queriam negociar comigo um voto, ou um posicionamento, ou parar de bater na prefeitura para que a reforma da praça acontecesse. Falei, cara, vai tomar bem no meio do olho daquele lugar. Pode falar, aqui pode Não, falar. cara, nós estamos falando de uma reforma de uma praça. Sim. Que negociar esse tipo de situação? Se alguém se machuca na praça, se traz algum problema, é problema para a prefeitura. Sim. Eu estou tentando proteger vocês não estão observando isso? Sim. Eu tive que acionar o Ministério Público. Depois que nós acionamos aí, eles mandaram assim, não, fica tranquilo, vai sair a reforma da praça. Mas isso não precisa chegar a esse ponto. Certo. Tem coisas que são inegociáveis. Ponto. Você tem que fazer ponto final. É para o bem da população. Né? Agora, aquilo que for nobre, justo e que for um posicionamento ideológico de convencimento e me convencer, me convença. É o que eu falo para o pessoal lá. Me convença do contrário. Me convença que isso vai ser bom para a cidade. Me convença que isso vai trazer benefícios para a cidade. Eu vou ter o plano diretor com o executivo. Certo. Por quê? Porque eu entendi que aquilo era o melhor modelo para a cidade. Sim. A gente trouxe um modelo de plano diretor até então que não funcionava. Entendi que o modelo de verticalização era o melhor modelo para a cidade. Até numa reunião na Armação do Pantano do Sul, os caras falaram, o Rio Sangras, o Quincas e o Sangrador aqui estão cheios de cocô, não podemos botar prédio de 4, 5, 6 andares aqui, não sei o quê. O Rio... Tá, vamos sair aqui na Armação, vamos ver quantos prédios de 5, 6 andares tem na Armação? Não tem nenhum. E o Rio está cheio de cocô. Sim. Então o problema não é a verticalização. O problema não é isso ou aquilo. O problema é como se faz o processo de gestão dentro da prefeitura. Certo. E acreditando nisso, eu votei por convicção. Agora tem matérias do WAVE que versam com o plano diretor que eu fui taxativo e contrário ao executivo. Não é possível que você vai aprovar um projeto de um grande empreendimento sem um estudo de impacto de vizinhança, sem entender os pormenores que vão trazer ônus lá para uma servidão ou para a tua comunidade, né? Sim. Então Essa questão de saber o que pode ser negociado e o que não pode ser negociado. Sim. A palavra negociação é forte, né? É forte. Então, negociação no sentido mais puro da palavra. Sim, né? sim.
Eu até ia te falar isso, que certa vez eu estava conversando com um político. Eu também tenho alguns que eu gosto, que são realmente amigos, né, pessoais, assim, mas a questão, a gente tem realmente divergências no campo político, né? E certa vez a gente estava conversando e ele falou isso, eu achei isso pesado, quando ele falou assim, pô, a política é a arte de negociar. Não é negociar, é dialogar, tudo bem, né? De conversar, de ter algum propósito, de chegar em algum lugar, temos divergências, mas vamos conversar então para ver de que forma que a gente pode fazer isso da melhor maneira possível. E essa palavra negociação pegou. A palavra parece ser pejorativa. Sim. Tem que saber até como colocar ela. Exato. Mas tem coisas que é impossível, tem coisas que diferem. Eu lembro no primeiro Vale Alimentação que votaram, né, quando chegou a informação que ia para a pauta, a minha própria equipe quis me convencer de votar naquele projeto. Eu falei, vocês estão malucos, gente? Vocês vão trazer a ira dos deuses para dentro da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Sim. População lá fora, numa outra situação, a gente num momento de extrema austeridade, vocês querem falar sobre aumento de custos. A Câmara de Vereadores de Florianópolis já é a segunda, terceira mais cara do país. E a gente, em vez de encontrar caminhos para diminuir esses custos, nós queremos aumentar os custos. Sim. Porque eu costumo dizer, uma coisa é fato. Se a gente fechar o posto de saúde, Guto, as pessoas vão sentir. Sim. No primeiro dia já. Primeiro e no segundo dia. Exato. Se a gente fechar o batalhão ali, que fica no centro da cidade, o 4º batalhão, sim, a cidade vai virar um caos. Uhum. Fechou o batalhão lá, 5 horas com o batalhão fechado, 1 hora, 2 horas com o batalhão fechado, vai virar um caos. Agora, se a gente fechar a Câmara de Vereadores de Florianópolis, alguém vai sentir? Que confusão. Essa é a verdade. Então, o poder ele precisa entregar para o povo aquilo que o povo quer. Exato. E os vereadores parece que vivem numa redoma ali, numa casta, e não entendem esse tipo de coisa. Isso é muito triste. Uhum. Quem acompanha os debates na Câmara de Vereadores tem observado uma qualidade muito baixa do debate de um projeto, da discussão de um projeto, né, do tempo que tem se discutido o projeto, o que vai para a pauta, o que não vai para a pauta. É lamentável, cara. É uma câmara de capital. Quem vai ali e assiste uma sessão vê que a qualidade está baixa. A gente precisa de renovação, mas a gente precisa de renovação qualificada. Precisa de gente. Eu já achava isso na última eleição. Não, e a gente precisa qualificar e principalmente colocar gente com independência lá. Teve um colega aí, também não vou citar o nome, mas também já foi vereador na cidade. E quando eu falei pra ele isso, um dia a gente conversou depois da eleição, ele falou, cara, tu quer ser vereador pra quê? Claro, expliquei pra ele as razões, o porquê, né? Ele falou, vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. E eu falei sobre isso que tu estás falando aqui, sobre trabalhar com as suas convicções, né, e tal. Ele falou, cara, vai ser difícil. Convicções de verdade, Guto. Verdade. Eu sei que eu vou dar uma confusão aqui. Se o Gabrielzinho veio aqui... Gabrielzinho veio. Vou dar o exemplo do Gabrielzinho. O Gabrielzinho, eu fiz um requerimento de impeachment do prefeito Jean Loureiro. Pedido para investigar aquele sexo lá, aquela transa do prefeito Jean. Esse aí foi que confusão? Na Secretaria de Turismo. Tinha um símbolo atrás lá, como se fosse um círculo, não sei como é que é o nome daquela, uma mandala, que todo mundo sabe que é da Secretaria de Educação, de Turismo. Tá. E seria muito mais bonito se o Gabrielzinho falasse, não, o prefeito ele fez, mas eu sou da base governista e eu vou votar contra a abertura do impeachment porque a gente acha que tem isso. O Gabrielzinho foi lá e falou assim, ele falou, não dá para saber se foi dentro da prefeitura, aquilo ali não dá para saber se foi dentro da Secretaria de Turismo, ninguém sabe se foi. Todo mundo sabe que foi. Então, ou então uma saída de plenário, às vezes você sai no plenário para não votar determinada matéria, pega e vai no microfone e fala, eu estou saindo do plenário para não votar determinada matéria porque eu não concordo, não quero votar sim nem não, mas eu estou saindo do plenário. Deixa a transparência para as pessoas saberem tomar a decisão e depois se explica. Agora não faz manobras ardilosas. Falta isso, falta verdade no parlamento, falta esse cuidado, porque a gente vê que como a imprensa, principalmente a imprensa tradicional, não faz cobertura da Câmara de Vereadores, os vereadores agem não
não como deveriam agir. Sim. Quando tem alguém olhando a câmera, as coisas são diferentes. E eu me comporto dentro da câmera como se eu sempre estivesse sendo olhado. Certo. E eu trago como referência principalmente a minha mãe. É como se eu não quero envergonhar nunca minha mãe. Então, esse é um princípio. Minha mãe e a minha falecida avó. Tá. Então, esse é o princípio que eu tenho ali. Então, eu tenho que fazer tudo que não envergonhe eles, independente de quem esteja olhando. Sim. Né? Aquela musiquinha. Faça o que você faz quando ninguém está te vendo. Boa. Então, essa é a pegada. Então, talvez se a mídia estivesse mais próxima, acompanhando, Sim. talvez a câmera fosse diferente. E essa questão da mídia, tu acha porque a mídia não acompanha muito, porque não é um debate qualificado, ou a mídia não tem interesse mesmo em acompanhar a Câmara dos Vereadores? A mídia não... Primeiro que a mídia não acompanha a Câmara de Vereadores, porque a Câmara de Vereadores tem um orçamento pequeno para a mídia. Né? E não consegue ampliar esse orçamento para a mídia. Então, a mídia acompanha aquilo que traz dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Então, será que tu vai trazer um dinheiro por que confusão? Bom, aí são negócios, né? Não é relacionado ao mandato, é relacionado à tua participação aqui, só a participação, as falas, né? Antes que alguém pegue um corte lá e bagunce a gente. Não. Ah, ufa, me salvei. Ah, mas nós falamos disso aquele dia que a gente teve um encontro ali na casa do André. E aquilo me motivou a te trazer aqui, cara. Então, assim, cara, são questões infelizmente, você não pode se dispor com determinados patrocinadores e a mídia tem isso. Né? Então, não dá abertura para um determinado vereador porque o executivo paga mais. Tem uma frase do Gadotti, que é do Grupo ND, que faz o seguinte, ele falou uma vez para mim: Michael, é muito mais fácil bater no legislativo, um pouco mais difícil bater no executivo e quase que impossível bater no judiciário. Uhum. Essa é a ordem. Então, a gente bate mais no legislativo. Tanto é que o legislativo é alvo de notícias muito mais negativas, como a questão do Batman, sim, do que outras situações que são positivas. Tudo bem que Florianópolis também está difícil em relação aos projetos positivos, mas, por exemplo, eu tenho um projeto que é o fim do recesso parlamentar, está parado. A mídia podia falar sobre esse assunto. Uhum. Por que não fala? É pauta que poderia ser trazida para ajudar a pressionar esse projeto aí para pauta e para votação. Mas não faz, porque... Não faz por quê? Por causa de interesses ou não faz porque veio do Maicon Costa? Pode ser também que veio do Maicon Costa, também o Maicon deve estar proibido na mídia tradicional. A gente criticou muitos recursos que foram para os grandes grupos aí. Sim. E não foi pouco de recurso, não. Muito dinheiro. Muita grana. Antes de retomar primeiro, só aqui, ó, Maicon, isso aqui ele não anotou nada não, tá? Isso aqui é um presente que a gente dá pro convidado agora, imã bonito de geladeira, que confusão. Até o primeiro a ganhar isso aqui. Valeu, obrigado. E outra coisa que tu falou aí da Armação do Pântano do Sul, e eu queria mandar um abraço pra minha turma lá da Armação do Pântano do Sul. Pro meu querido B. Vieira, músico fera demais, tá lá no Rio de Janeiro, já participou aqui conosco. E o meu irmão, né, meu brother, o Felipe Luz, que meu sócio lá no escritório, foi encontrar os sobrinhos dele agora lá nos Estados Unidos, aí tava 9 anos sem ver os sobrinhos, e falou, cara, preciso ver os meus sobrinhos. E é um cara sensacional, esse cara tem um coração enorme. Até me emociono falando dele, porque... Que lugar maravilhoso. Ele é sensacional. E aí mandar um beijo pra família, né? Vá, Felipe Vedana, a turma toda, ó. Tamo junto, né? Vamos pra outra coisa, vamos continuar daquilo ali que a gente tava, que eu ia te perguntar o seguinte, assim, ó, é mais difícil, cara? É mais difícil trabalhar com a sua convicção? Por mais que eu tenha que agir com a minha convicção, eu vou ficar sozinho, ficar isolado, isso é complicado, a galera te ataca mesmo, tenta caçar teu mandato, ou seja, por exemplo, vai passar um cara lá, digamos que eu não concorde muito com algumas ideias tuas, né? Eu posso ir pra tribuna, discutir contigo e rebater e tal, né? Mas eu jamais iria te perseguir por uma opinião divergente, sabe? Porque tu tem uma opinião divergente ou porque tu quer fiscalizar alguma coisa, eu ia provar pra ti que aquilo ali foi fiscalizado e tá correto, certo? Mas eu não conseguiria fazer assim, cara. Pô, tá errado, eu vou pra tribuna, vou defender, vou bater, vou defender o que tá errado, e se tiver uma oportunidade de tentar caçar o Michael, eu ainda vou fazer isso. Cara, eu não conseguiria dormir com isso. Primeiro porque, assim, atacar o emissor nunca é o melhor debate democrático. Uhum. Você tem que atacar a ideia. Certo. Então, como eu disse, tem pessoas que eu tenho divergências ideológicas, mas eu gosto como pessoa. Uhum. E tem pessoas que eu não gosto
nem um pouco, e tenho convergências ideológicas. E o meu posicionamento para caçar alguém ou não tem que ser um posicionamento por uma quebra de decoro de fato ou por um ato de corrupção. Também entendo que para te levar adiante uma denúncia tem que ter provas, subsídios, elementos, enfim. E às vezes eu tenho que fazer isso com pessoas que eu gosto, cara. Com pessoas que são gente boa. Sim. Já aconteceu? Já aconteceu. E com pessoas que, pô, aquele cara é gente boa pra caramba, aquele cara é agradável. Mas, pô, tá fazendo merda. Sim. Tá fazendo... Chegou a denúncia pra mim, eu não posso prevaricar. Tá. Né? É juramento. Eu tenho que cumprir, eu tenho que dar os encaminhamentos. Então isso acontece, cara. Né? Às vezes acontece de chegar de pessoas que a gente não gosta. Né? A gente vai seguir o mesmo procedimento. Certo. Tem que seguir adiante com os mesmo procedimento. Não adianta. A lei ela é idêntica para... Eu gosto da lei para mim, mas também gosto para os meus adversários. Ela tem que ser cumprida para todos. E por isso eu sou um pouco chato e inflexível nesse sentido. Interessante isso, porque tem até aquela velha frase aí que muita gente usa, que para alguns a galera quer a lei a rigor, para outros a galera quer o rigor da lei. Né? E eu acho interessante, eu também acho que teria essa postura, teria uma postura de imparcialidade, seria imparcial. Sim. Né? No cumprimento das minhas funções, é isso que a gente deseja, é isso que eu falo. Assim, e é engraçado isso nessa questão política, porque todo mundo que eu falo, não todo mundo, né? Mas a grande maioria, sempre fala isso assim, tu não vai conseguir. Vai chegar lá cheio de convicção, tu não vai conseguir, o sistema não deixa. A minha última cassação, me colocaram numa sala, me fizeram uma proposta, eu fui lá ouvir, né, porque faz parte da política, botaram detector de metal, enfim, para ver se não estava gravando, né, e aí me fizeram uma proposta de sair 4 ou 5 meses do mandato, e aí eles não me caçariam, enfim, que eu parasse de bater em determinados agentes políticos, enfim, eu falei, cara, pode me caçar. Eu nasci homem, não nasci vereador. E fui para o plenário com convicção. Se Deus permitir que eu seja caçado, eu aprendi, vim aqui e tomei um aprendizado. Estou aprendendo alguma coisa com isso e saio de cabeça erguida com a minha convicção. Agora, faltou 3 votos para me caçar. Foram 3 tentativas. Né? Então, isso que eu falo de você não abrir mão. Porque abrir mão de 5 mandatos, aí depois fizeram uma proposta, abre só 3 meses de mandato, para de bater em determinadas pessoas, para de fiscalizar. Como é que eu vou deixar de fiscalizar, cara? Uma fiscalização agora que aconteceu, recebi uma denúncia, cheguei para apurar ali no Abraão um desmatamento. Tá. Aí parece que a comunidade local pediu para fazer uma limpeza porque, segundo a comunidade local, tinha uns drogados, craqueiros ali que estavam utilizando as árvores embaixo ali para fumar pedra, para usar droga, para transar ali embaixo, enfim. Passaram o trator e derrubaram um monte de árvore. Cheguei lá, a própria Concap fazendo a derrubada das árvores, eu pedi o plano de manejo ou a autorização para fazer os cortes, o inventário, quais árvores eram para ser cortadas e quais não eram para ser cortadas. Não tinha. De repente chamaram a polícia, os caras evadiram o local, saíram fora. Mandei agora pro controlador. O cara falou, pá, que cagada. Já foi pro MP. A prefeitura não multa a gente se a gente cortar um pezinho de hortelã? Sim. Né, uma goiabeira? Por que a prefeitura não tem que seguir o mesmo regramento? Regra é regra. Sim. Doa quem doer. Então, é esse tipo de coisa que a gente não pode passar pano. Porque senão a gente não vai evoluir enquanto sociedade, a gente não vai evoluir como instituição pública. Cara. Já pensou? Cortar a árvore porque tem alguém usando droga embaixo da árvore? Sim. Então nós vamos cortar a figueira da Praça 15 porque na madrugada tem gente usando droga ali embaixo? Vamos derrubar a ponte porque tem gente que usa droga embaixo da ponte? Sim. Não é a solução, não se resolve o problema da droga com derrubando árvores, né? Esse é só um dos tantos exemplos de fiscalização que a gente pode colocar que acabam trazendo um conflito que mostra esse conflito com o executivo. Né? Essa questão da droga aí, questão de políticas públicas que eu não vejo muito, mas tudo bem, eu vou voltar ali e te perguntar o seguinte, e aí, diante dessa postura, tu acha que tem sido muito perseguido ou tu acha que de fato tem acontecido alguns excessos nessa tua questão de fiscalização? Vamos lá. Quando eu entro para fazer um processo fiscalizatório, eu não entro para brincar. Eu entro para fazer um negócio sério. Sim.
tem algumas etapas que nós seguimos. A gente já volta, só um pouquinho. A gente voltou. Não sei se a gente cortou também, não sei. Isso aí você desse lado vai definir se teve algum corte aqui abrupto ou não. Mas é porque tem um parceiro ali que vai... Ô Maurício, ele vai correr? O que é ali? Ele tava treinando, aquecendo o motor ali? Eu acho. É um Fórmula 1. Eu achei que era alguém querendo boicotar a gente. Não, mas já Teve uma entrevista minha ao vivo numa rádio famosa aí que mandaram cortar no meio da entrevista. Ah, é? No meio da entrevista. Baixaram. Me derrubaram no meio da sério? entrevista. Não. Mas aqui... Aqui não tem, aqui é o que confusão. Não faz sentido. Mas a pergunta que eu tinha feito pra ti era naquele sentido de... Cara, tu... Na verdade, tu te sente perseguido ou tu acha que de fato houve em algum momento algum excesso nessa tua fiscalização? Eu acho que eu sou chato mesmo e levo a fiscalização a sério. Tá. E automaticamente isso vai trazer algum tipo de perseguição. Isso é natural, né? Tá. Faz parte. Toda ação tem uma reação e eu estou preparado para isso. Certo. Estou preparado para um quarto pedido de cassação, quinto. Enfim, como eu disse, eu nasci homem, não nasci vereador. Eu estou ali para fazer aquilo que eu tenho convicção. Se a Câmara achar que eu não devo estar lá, no meu entendimento, quem perde é a cidade, certo. Infelizmente. E não caçaram os aves de rapina, não caçaram vários vereadores, e vamos caçar o Maicon Costa, porque o Maicon Costa está falando a verdade. Eu acho que quem fala a verdade não merece castigo. Mas assim, cara... Não tô te provocando muito, né? Tô suave aqui, né? Não, vai lá, provoca aí. O Mike, ele olha pra gente assim, ele ri com os olhos só, né? Ele se mantém sério e tal. Ô, Mike, cara... Mas hoje, assim, nós temos hoje na cidade, né? Vamos falar assim, pra não falar, se tu quiser falar nomes e tal, mas a gente tem na cidade, assim, outro Maicon Costa, assim? A gente tem no meio da política outro Maicon Costa? Alguém, assim, interessado em fiscalizar, realmente levando a sério a função? Eu espero que na próxima legislatura a gente tenha mais. É isso que eu espero. Hoje dentro da Câmara não, mas o Florianópolis certamente deve ter muitos Maicon por aí. Certo. João, Pedro, enfim, com esse sentimento de fazer a mudança, de transformar a cidade, de não entregar a nossa cidade que tem um super orçamento. Uhum. E que às vezes é gasto. Olha, se a gente for analisar 21 milhões da Zona Azul. Para onde foram os 21 milhões da Zona Azul, cara? Sim. Os 20 milhões de tratamento de esgoto da Beira-Mar. São 41 milhões, cara. Exato. Quanto de área de lazer dá para fazer ou para reformar? Quanto dá para fazer na cidade com esses recursos? Uhum. Processo de castração, 300 mil reais mais caro. 300 mil reais é uma reforma de pelo menos umas 5 ou 6 áreas de lazer boa. Isso botando assim por baixo. Então, esses recursos estão indo para algum lugar. Uhum. E quem está deixando de ganhar com isso é a cidade. Sim. Então, eu espero que na próxima legislatura a gente tenha mais, né? Mais gente que queira combater nesse sentido. Assim, vai ficar até repetitivo, porque tu já deixou claro a tua posição em relação a, independentemente de quem é o prefeito, se é a situação, oposição, que se a ideia for boa, me parece que tu abraça, né? Por exemplo, o prefeito Topázio tem sido muito melhor prefeito do que o Jean Loureiro. Responde aí. Eu ia entrar nesse aí, muito mas melhor. Não ia falar de nomes, mas... Tava assim. Agora tá começando a dar uma descambadinha porque tá se deixando levar por gente da política antiga. Tem que abrir o olho, senão vai cair. Sim. Vai cair a armadilha. Eu costumo dizer, nem todo mundo que passa a mão na nossa cabeça quer o nosso bem. Nós tivemos o caso agora esse do desmatamento, tivemos o caso da Lagoa da Conceição, em que foi aberto lá um sistema que estava represado de água com uma carga gigante de resíduos orgânicos, mas até o cocô é resíduo orgânico. Então, uma carga gigante que vai trazer prejuízo para a lagoa. Tá. Então, a gente tem que ter responsabilidade na hora que a gente faz determinadas situações e não ficar passando o pano, tapar o sol com a peneira. E tem muita gente que está cercando ali o prefeito que pode trazer um prejuízo grande para ele e ele pode aí ter problemas. Então, Sim. é importante que ele abra o olho. Cara, assim, o Topázio, durante a eleição eu encontrei o Topázio algumas vezes, né? Topázio na condição de vice-candidato, né?
candidato a vice e tal. E sempre foi muito agradável as conversas com o Topázio. E o Topázio tinha umas ideias bem legais, cara, assim, né? Continua Eu não tendo. vou avaliar o Topázio agora enquanto prefeito, ainda acho que o tempo é curto, o Topázio está 1 ano, né? Embora 1 ano dá para trabalhar algumas coisas, mas também já herdou a questão da gestão, né? Fazia parte, mas a gente sabe que o vice, ele faz parte, mas ele Sim. não apita muito, né? Sim. Vamos ser sinceros nesse ponto. Mas, cara, assim, ele tinha muitas ideias legais, assim, espero que ele coloque em prática de verdade, né? Só acho que ele tem que ser mais prefeito de ação e menos de TikTok. Eu acho que tem que comunicar, sim, tem que comunicar, mas as ações especificamente, né, melhoria da Floram, melhoria da Guarda Municipal para melhorar o processo fiscalizatório. Nós temos lá na Solidão um problema de invasões irregulares que precisa ser combatidos também. Outras situações, o saneamento básico deve ser discutido com responsabilidade. Não dá para fazer, no meu entendimento, um teatro dizendo que vai romper o contrato com a Casan só porque a Casan anuncia um investimento grande e provavelmente vai ser no sul da ilha. Sabe? A população vai entendendo as coisas. A população não é... Pode não entender no primeiro momento, mas depois ela vai compreendendo. Cara, Mas eu achei que tu ia falar aqui de prisão. Vamos! Achei que tu ia falar dessas detenções. Pô. Eu achei que ia ser... Eu tô sempre esperando o pior, mas tu tá sendo gentil pra caramba. Tô sendo... Não foi nem muita confusão. Mas aqui, é porque chega o momento que confusão, entendeu? Chega uma parte aqui que a gente faz, a gente para tudo, a gente fala, ó, para tudo, que agora é o momento... Fui 2 vezes detido, cara. Que confusão! Agora sim, então, ó, foca em mim. Agora é o momento... Que confusão. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão das prisões. O convidado tem que provocar todo mundo fugindo do assunto. Pô, pelo amor de Deus, não toca no assunto. E eu querendo falar do assunto. Vamos falar sobre isso. Entendeu? E eu vou aproveitar assim, ó. Já vou deixar claro para vocês que eu iria falar sobre isso no momento Que Confusão. Agora a gente já tá no momento Que Confusão, até porque senão depois a galera vai dizer assim, ó, lá no podcast do Guto, lá no Que Confusão, é muita aguinha com açúcar, é muito pá, chega lá, trata o convidado aqui, a gente queria ver o Maicon Costa se fuder e ele não se fudeu lá. E aqui a gente não tá pra fuder ninguém, nós só vamos trocar uma ideia legal. Maicon, vamos lá pra esse momento Que Confusão. Tiveram aí, né, algumas notícias, algumas coisas falando que o Maicon... foi detido, foi preso, uma por excesso de fiscalização, outras situações aí. O excesso de fiscalização... Tu quer começar? Foram quantas? Foram quantas prisões? O excesso de fiscalização foi uma condenação em segunda instância, totalmente equivocada, não vou citar aqui nome de magistrado, enfim, de juiz, nesse momento, mas estou recorrendo, Tá. Né, no último grau, na Suprema Corte, porque é uma matéria constitucional, e eu entendo que já existem julgados aí que são favoráveis à minha inviolabilidade material. Estava cumprindo apenas o exercício da minha função. O TJ aqui não entendeu assim, disse que eu extrapolei o limite da minha fiscalização, da minha palavra. Lá na Constituição Federal não diz onde se tem um limite, uma régua. Certo. Diz que o vereador é inviolável por sua opinião, palavra e voto. E falaram que eu extrapolei o limite da circunscrição do município, foi até que eu abri aqui contigo a conversa. Né? Mas eu entendo também que circunscrição não é só para efeito geográfico, é para efeito administrativo também. Certo. Então, se eu estou aqui em Garopaba falando de um assunto de Florianópolis, o assunto é de circunscrição do município de Florianópolis. Sim. Se o Que Confusão fosse lá na China, fosse em Seattle, nos Estados Unidos, ou em Paris, na França, da mesma forma eu estaria dentro da circunscrição do município falando de um assunto com nexo de causalidade. Né? Então, eu entendo que eu não extrapolei e estava cumprindo aquela minha prerrogativa. Agora, eu tive uma prisão, que foi uma detenção. Não posso dizer que seja prisão, porque foi uma detenção, fui conduzido até a delegacia, dentro do comitê do PL. Né? Tive algumas divergências, não com o nosso governador, o Jorginho, mas com algumas pessoas do comitê, e essas pessoas provocaram a minha prisão totalmente arbitrária. Tá? Eu fui torturado dentro de uma viatura, fiquei 2 horas dentro de uma viatura da Polícia Militar, depois me levaram para a UPA, fiquei bem machucado nessa situação, o processo está correndo, tá? Levei chutes, pontapés, policiais que estavam sem câmera corporal, alguns com câmera corporal mostraram também a agressividade da abordagem, levei um mata-leão, fui algemado, que está completamente fora dos padrões da súmula 11 da Suprema Corte, né? Sem necessidade. Já estava me retirando do local, já tinha sido resolvido o assunto.
Era uma área privada, a Polícia Militar não poderia agir ali dentro daquela área privada, até porque não havia um comunicante. Eu perguntei quem era o comunicante, não havia comunicante, e eu fazia parte do comitê. Tá? E houve interferência de pessoas que, inclusive, era com quem eu ia conversar sobre possíveis irregularidades dentro do comitê. E aí aconteceu o que aconteceu. E no último dia de eleição, novamente, dessa vez, me acusaram de boca de urna. Sendo que eu não pedi um voto, não distribuí material, estava combatendo quem estava fazendo boca de urna. Certo. Boca de urna com quem estava fazendo boca de urna com dinheiro e com entrega de santinho. Esses não foram presos. E quando eu cheguei na Polícia Federal, aliás, a Polícia Federal foi antes lá. Eu falei para o pessoal da Polícia Federal, se eu estiver cometendo qualquer irregularidade, vocês me levem, mas eu estou cometendo qualquer irregularidade. Não, o senhor só tenha bom senso. Não, bom senso é uma coisa. Se eu estou cometendo um ilícito, eu estou cometendo um ilícito. Certo. Bom senso não faz parte do Código Penal. Não. Nem do Código do eleitoral, das eleições. Não. Não estou cometendo crime, então eu estou aqui na minha, estou fiscalizando aqui, tenho essa prerrogativa. Embaixo de uma câmera do Bem-TV da Polícia Militar. Cheguei para fazer o acordo de não preclusão penal, o acordo o inicial lá, me ofereceram lá para pagar uma multa de R$2.000. Eu falei, não, vamos levar adiante esse processo. E outra coisa, cadê as imagens da câmera do Bem-TV que não estão aqui no processo? Ah, não tá? Não, eu pedi pro juiz, por favor. Despacha para a Polícia Militar e pede a imagem da câmera. Sim. Chegou a imagem da câmera. Cadê o Maicon Costa fazendo boca de urna? Pouquíssimas imagens me mostram. Pouquíssimas me mostram. E nenhuma me mostra pedindo voto, dando dinheiro para alguém. Absolutamente nada. Uma perseguição gigante política, nesse caso, para tentar imacular a minha imagem a um infrator. Tá? Um verdadeiro dano à minha imagem. Detalhe, por um coronel, o cargo mais alto de um batalhão, que é uma indicação política, a gente sabe que para comandar um batalhão é uma indicação política muitas vezes, principalmente o 4º batalhão, que é o principal batalhão, é uma indicação, tem que ter força política na PM. Um coronel saiu do 4º batalhão para me prender. Sabe por quê? Porque ninguém quis me prender, porque não tinha crime. Soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, um monte falou, não tem como, ele não está cometendo nenhum crime. Teve que sair um coronel para ir lá e fazer essa situação, essa detenção, me levar até a Polícia Federal. E eu chego na Polícia Federal e pergunto, delegado, quantos foram presos aqui em Florianópolis por boca de urna? Ah, só o senhor. Piada, né, cara? Que confusão. Pra ti que é advogado, criminalista. Sim. Cara, é uma piada isso, velho. Entendeu? Fizeram minha mulher chorar, fizeram minha família chorar, mancharam a minha imagem. Mas muita gente fala que eu não devo tocar nesse assunto. Não, eu quero tocar nesse assunto, que eu vou provar a minha inocência. Quero que esse assunto venha à tona. Tô com uns vídeos, a gente está preparando material. Né? Esse mesmo coronel já tinha me impedido de fazer uma fiscalização de crime ambiental atrás da passarela com a empresa Amazon, que estava cometendo um crime ambiental, lixo na cidade, que é decorrente, inclusive, de situações relacionadas, não que a Amazon esteja relacionada, mas o lixo, quantos prefeitos prendeu aí no estado, na Operação Mensageiro? Quantos? Para mais de 8 prefeitos aí. Certo. Presos, Tubarão, Lages. O lixo é um contrato perigosíssimo. E naquela oportunidade que eu fiscalizei, o IMA, Instituto de Meio Ambiente, multou a prefeitura, se não me engano, em 115 mil por uma irregularidade. E esse coronel estava lá, e o que ele deveria ter feito? Chamado a Polícia Militar Ambiental, mas não. E eu fui para a tribuna e falei sobre isso. Na eleição, ele falou, agora é minha hora, né? Ele falou, no mínimo deve ter pensado, né? Agora é minha hora e eu vou levar ele. Foi lá e me levou. Eu pergunto, cadê o crime? Para mim isso é um abuso de autoridade latente. É o meu pensamento, enfim. Estou respondendo o processo, fiz questão de responder, podia ter estancado, pagado uma multa de R$2.000, estancado o processo, mas eu entendo que eu assumiria a culpa se eu fizesse aquilo. E não precisava nem pagar pena comunitária, nada, era só pagar ali R$2.000, estava resolvido. Na questão eleitoral, não, mas eu preferi que o processo transcorra. Então,
A minha vida sempre foi uma confusão, cara. Sempre tive envolto em confusão. Pô. Sempre tive envolto, porque eu sempre me posicionei. Sim. Eu nunca deixei de me posicionar. E quem se posiciona, quem toma a frente de determinadas situações, vai ter prejuízos. Porque tu encara gigantes, cara. Sim. Eu tô encarando... Quantas pessoas eu tô incomodando com a minha presença ali? Quanta gente eu deixei de... Só a minha presença ali, quantas pessoas deixaram de fazer sua boca de urna? Quanta gente deixou de pedir o voto como costumeiramente faz? Sim. E se eu for candidato de novo, eu vou ficar de novo lá na frente. Vou lá combater quem está pedindo voto com dinheiro, comprando voto e fazendo o quê? Aí sim, que é o que constitui o crime eleitoral. Arregimentamento de eleitores. Sim. Isso constitui boca de urna. Contrário não, cara. Eu li de cabo a rabo a legislação eleitoral para poder tomar a minha providência e a minha ação. Sim. Então, Mas tu acha que daí, quem te denunciou lá, tu acha que é essa turma que queria fazer boca de urna lá no espaço, no local, não? Uma parte sim, mas eles fizeram uma estratégia, eles baixaram o aplicativo. Teve um camarada lá, que ele baixou o aplicativo e ele orientou pegar todo mundo o aplicativo do cidadão, da PM, e todo mundo começar a fazer denúncia. Então aglutinou denúncias contra mim. Entendi. Foi a estratégia deles. Tanto que a tenente que estava com o coronel que fez a minha detenção, me levou até a Polícia Federal ali, ela assumiu isso. Ela fala, não, é porque tinha muita denúncia que aconteceu. Então quer dizer que se eu fizer um monte de denúncia contra o meu vizinho que está escutando um som no volume 2, dizendo que ele está com o volume 50, vocês vão entrar dentro da casa dele e vão levar ele com o volume 50? Vocês têm que comprovar que tem o fato. Ah, mas a gente já tinha avisado o senhor, mas tinha me avisado do quê? Do qual crime eu estava cometendo? Qual ilícito eu estava cometendo? Ah, o senhor não pode ficar na frente do colégio. Aonde que diz na legislação eleitoral que o candidato não pode ficar na frente do colégio? Ele entendeu que o boca de urna era só a tua presença ali? A minha presença constitui boca de urna? Não. O que constitui boca de urna é regimentamento de eleitores. Sim. Agora, eu cumprimentar alguém, não constitui. Que confusão, hein? Que confusão hoje, só pra contar pra vocês, a gente tá no estúdio do Diz Que Pode. Gostasse do espaço? Diz aqui, que pode, legal, que é muito bacana aqui. Porrada, né? A estrutura, na cidade, um município aqui maravilhoso de Garopaba, né? Que era tudo junto, Garopaba, Paulo Lopes, essa região, tudo aqui. Pois é. Tudo junto, né? O pessoal aqui, tudo primo, irmão, tio. Quando tu mais falou antigo ali aqui. no começo que a tua família aqui em Paulo Lopes, a gente fala, pô, aqui do lado. né? Não, Garopaba tá aqui, pessoal. Tudo. Pois é. Gamboa, essa região toda aqui é tudo misturado, tudo. Todo mundo junto aqui. Teve um êxodo, né? Metade dessa região aqui foi pra costeira. Lá em Florianópolis. Voltou. Pra lá. E, Michael, é o seguinte, ó. 2024, tu quer tratar mais alguma coisa desse momento que confusão aqui? Falar dos teus processos? Não, tô por ti aí, cara. Mas eu tenho a consciência tranquila dos meus processos. Ele segue segredo de justiça, esse processo aí? Esses criminais aí? Não, eles estão todos abertos. Todos Tem abertos? um ou outro que estão fechados, eu não entendo por quê. Sim. Por mim, todos deveriam estar abertos. Eu tenho um grande grupo de comunicação que me processa e pediu segredo de justiça. Um grupo de comunicação processando um vereador sobre assunto público, de verba pública em segredo de justiça. Não sei por que está em segredo de justiça. Para mim era para estar aberto, a população acompanhar. Está lá aberto, é possível ver as imagens. Eu não faço nenhuma assim, ó, deixa eu até tu contar a história, porque eu não faço nenhuma análise. Para mim, enquanto advogado criminalista, a presunção de inocência para mim é o que impera, né? Então, eu não faço nenhum juízo de valor, eu também não estava lá. Né? Não sei te dizer muito. Aqui mas o processo, tá aberto até o processo está aberto. Eu vou ler, agora eu vou ler. Pesquisa, vai ver as imagens, né? E, cara, eu falo, se eu tivesse feito a boca de urna, eu teria assinado o acordo, deu, estava tudo certo. Resolvia. Entendeu? E a gente pode estar passivo de erro. Fez o erro, assume o erro, ponto final. Mas eu não fiz, eu vou assumir o que não fiz, pô. Então eu vou tomar a culpa de uma coisa que eu não fiz. Entendeu? Entendi. Muita gente tem essa resistência, né? Embora seja seja formal, né? O reconhecimento seja formal, porque lá na frente, se o cara não cumprir, não vai dar em nada. Eu sei disso, mas para mim, pessoa pública, né? Para mim, essa formalidade é uma questão de honra, cara. Entendeu? Sim. Não é uma situação, vamos lá, que aconteceu ali do nada, e aí para não me incomodar,
É justamente isso que eles querem. Sim. Não, mas sabe que assim, falando tecnicamente do acordo de não persecução penal, acho que aí o legislador errou muito quando ele fala na questão da confissão formal ali, né? Que o cara precisa confessar aquilo ali primeiro, porque isso é inconstitucional. Se o cara não cumprir com aquilo que ele combinou de fazer, não pode ser usado essa confissão dele para absolutamente nada. Uhum. Primeiro, porque, na verdade, ele foi induzido a fazer isso para aceitar um acordo e não se incomodar com o processo. Né? Então, isso não pode ser utilizado para absolutamente nada. Então, acho que o grande erro, e muitas vezes não ocorre muito dos acordos, justamente por isso, por causa dessa questão. Tem muita gente ainda que não quer saber. O cara, não, cara, tem convicção, eu sou correto, eu sou honesto, eu não fiz isso, eu não vou fazer esse acordo. Uhum. Tem gente que às vezes, é para justiça, né, cara? Eu não gosto disso, eu não quero estar aqui, vou aceitar isso aí. Contrariado, mas teve até uma audiência que eu fiz há pouco tempo que os meus clientes não queriam fazer. Daí o promotor conversou, daí o meu cliente começou a pensar nesse negócio de justiça e tal. Olhou para mim e falou, doutor, vou aceitar. Tem certeza, cara? Temos todos os elementos para absolvição aqui. Não, eu vou aceitar. Eu não quero voltar aqui mais e tal. E daí tu faz a audiência ali, tu inicia e o promotor faz ali a questão da pergunta, né? E tu precisa ser gravado falando que tu reconhece o fato. Cara, a minha cliente, ela travou, ela parou e não conseguia dizer que reconhecia, que se reconhecia como autora do fato, que ela tinha cometido aquilo. Não... Aí o marido olhou pra ela do tipo, a gente já combinou, né? Daí ela olhou, vamos lá, reconheço a culpa. Mas muita gente fica muito contrariada com isso aí, cara. Porque, não fiz, né, cara? Minha consciência diz que não é pra eu assumir, eu não vou assumir. Porque quando vem uma condenação, a condenação, tu tá contrariado, porque tu não concorda, mas alguém que analisou, um terceiro que analisou o caso, entende que é uma questão de condenação, né? Não vamos nem entrar no mérito. Mas daí tu não confessou aquilo, né? Tu não agiu contra a tua consciência. Sim. Né? Então, eu acho que fica o toque aí, né, pro legislador, quem sabe, tem experiência na área criminal, hein? Posso ajudar. Amigo. Precisamos qualificar a Câmara de Vereadores de Florianópolis. E falta muito essa qualificação, cara. Conhecer legislação, ler, se aprofundar nos projetos de lei. Tenho certeza que pessoas do teu gabarito lá fariam uma diferença dentro da Câmara. Cara, tu sabe que assim, vamos voltar ali e falar isso contigo, assim. Tem muita gente, como eu te falei, para me acompanhar, porque assim, eu me afasto, eu corro do pessoal, do político de carreira. Porque a galera acha que o político de carreira é só quem ganhou, quem tem mandato. Mas não, tem um grupinho de carreira que tá sempre empregado, tá sempre encostado, tá sempre em alguém, tá sempre querendo levar o vereador, essa questão de grupo. Então tem cara que já é profissional em fazer isso. Eu não quero esses caras junto comigo porque eles vão me abandonar em algum momento. Eles vão me largar, eles vão me trair. Sim. Não tem, os caras... Quando eu ganhei meu primeiro mandato, quando fui eleito a primeira vez, eu não tinha quem nomear no meu gabinete. Não tinha ninguém? Foi, né? Quem que eu vou nomear? Eu não tinha esse compromisso formal com as pessoas de falar, né? Eu fiz uma eleição onde fui mais votado no bairro onde eu morava. Sim. Trabalho significativamente, um trabalho que eu construí. É claro que tinham pessoas maravilhosas do meu lado, do meu bairro, que me ajudaram, mas essas pessoas não me obrigavam a ocuparem espaços, algumas nem queriam ocupar espaço. E quando eu olhei, eu falei assim, quem eu vou nomear? Não tinha quem nomear. Então, fui acreditando muito num trabalho, nessa convicção, que acabei chegando. E é um pouco disso que tu fala também. A galera que encostou comigo, muito cara pra contribuir muito, cara. Muito cara inteligente, com uma visão política bem avançada, assim. Só que o cara não quer saber da política. Ele não quer saber, ele diz, cara, não é pra nós isso aí, vamos seguir a nossa vida, isso aí não é pra gente. Então, essa galera que eu consegui trazer por convicção e às vezes até por convergência ideológica, eles não querem se envolver com isso. E daí o que acontece? Tu não tem um grupo engajado, daí sabe como é que funciona, né? Daí não faz voto, porque ninguém ganha nada sozinho. Não tem como. Para ganhar sozinho, só se eu fosse uma pessoa muito popular, com ideias já difundidas, as pessoas me conhecessem muito, né? O que não é o caso. Então esse grupo, ele... Não, vamos, eu vou dar meu votinho para ti, vou falar com a família aqui e tal, mas não engajou nessa questão assim mesmo. Mas eu entendo também, eu entendo que é porque os caras eles estão descrentes da política, assim, não querem. E eu devagarzinho estou tentando trazer esse grupo comigo. Mas vamos devagar. Vai construindo. Vamos devagar. Ô, Michael, mas tem uma coisa que chamou
Eu assisti uma entrevista que tu deu, cara, e chamou muito a minha atenção, que foi essa questão que tu falou que foi diagnosticado com leve autismo, né? Pode falar um pouquinho pra gente, assim, cara, né, o grau, o quanto isso impacta, na verdade, na tua vida? Então, esse É só que eu acho isso importante, assim, né? Pessoas públicas, né, que enfrentam algumas questões nessa área cognitiva, assim, que para demonstrar para aquele que às vezes foi diagnosticado também, que se sente inferior, ou que se sente mal, que se sente incapaz, né? Eu tô trazendo isso pra gente discutir um pouquinho sobre isso, assim, não sei se, se é tranquilo, né? Eu até esperava que fosse tocado esse assunto, né? E é um assunto que por muito tempo eu acabei escondendo por vergonha. Eu lembro que uma vez eu conversando com a menina sobre o transtorno do espectro autista, ela falou, eu não queria ter um filho com um homem autista porque meu filho vai nascer autista. E aquilo me deixou muito mal, né? E por muitas vezes eu tive vergonha das meninas em relação a isso. Então isso era uma coisa que me impactava muito. Tá. Mas eu descobri lá próximo dos 20, 21 anos essa situação, depois de ter algumas dificuldades motoras no próprio caminhar, e algumas dificuldades motoras, eu fui na neurologista, comecei a fazer avaliações, depois também junto ao psiquiatra, enfim, e aí foi me diagnosticado. Na época a palavra autismo é uma palavra muito forte, né? E aí foi me diagnosticado como autismo leve. Tá. E nesse aspecto, assim, Michael, que tipo de dificuldades, assim, Hoje muito menos, mas a própria socialização, bastante dificuldade da socialização. Hoje eu estou muito mais esperto, mas enquanto jovem é dificuldade de entender o sarcasmo, as piadas das pessoas. Hoje eu já brinco e eu mesmo faço as piadas, a gente tem uma evolução. E a política me ajudou muito nessa evolução também, inclusive na tribuna. Às vezes eu olho para mim na tribuna e nem consigo entender que aquele era o mesmo Michael. Então há uma evolução. Eu acho que a minha maior terapia foi a própria política também. Certo. Conversar com as pessoas. A questão de me conectar com as pessoas foi uma questão de tempo também. A política me permitiu essa conexão e me trouxe maturidade. Minha primeira campanha foi muito ruim de eu conseguir ter essa socialização. E na segunda eu falei, olha, se eu quero transformar a cidade, eu preciso me preparar para isso. E foi trabalhando, me preparando que eu consegui vencer esses obstáculos. A gente tem casos, por exemplo, como o Alexandre Moraes da Rosa, que é juiz também. Sim. Que é autista. Exato. Esse cara é um fenômeno. É fenômeno. Esse cara é um fenômeno. Então, o que era vergonhoso para mim hoje é sinônimo de orgulho, de alegria, assim, e poder contribuir um pouco, dar esse testemunho também. Legal. Mas foi por muito tempo algo que me fez ficar com muita vergonha e me distanciar das possibilidades ou desacreditar de mim mesmo. Né? Ô, Michael, mas tu entende também que naquele período, naquela época, tinha essa questão... As políticas públicas, de maneira geral, naquele tempo, eram um pouco falhas nesse sentido. É que, na verdade, também, suporte, né? Na verdade, isso era diferente de hoje. Hoje todo mundo fala, hoje tem um TDAH, não sei o que lá. Hoje, as pessoas entendem isso como algo, né, natural. Sim. Antes, não. Exato. Não é? Antes era, de fato, uma deficiência. Pode ser considerado como uma deficiência ainda? Sim. Mas antigamente era algo que não... Como é que eu vou dizer? Envergonhava. Sim. E a gente tem que superar esse tipo de situação. É uma situação muito delicada para a gente conseguir evoluir nesse sentido. E eu consigo ver que a política foi um mecanismo de evolução para mim, uma grande terapia. Por isso que eu entendo que as pessoas que têm o transtorno do espectro autista possam se envolver na política, possam conviver, porque servir essa sede de justiça talvez venha até, ou do foco, vem talvez um pouco do espectro, né? Da maneira como a gente enxerga essas situações, desse hiperfoco, às vezes, ou do hiperfoco naquilo que tu gosta, quando tu tem muito interesse em determinada situação, você acaba focando muito naquilo, e indo pra frente, não desistindo.
eu não sou o mais habilidoso em falar sobre o espectro em si, Sim. porque eu acabo nem me aprofundando no estudo do espectro. A minha namorada é da área de psicologia e ela convive comigo, ela sabe mais ao certo os sintomas, vamos chamar assim, as características Sim. que envolvem, né? Tá. Mas eu, na Câmara de Vereadores, por exemplo, o Bericó e a Mariane, né, com falas altamente capacitistas, defendem o transtorno do espectro autista para fora, mas dentro tem um colega que tem um diagnóstico e desconfiam até do meu diagnóstico. Então é difícil. Esse assunto, assim, sinceramente, eu passei o primeiro mandato todo sem querer falar desse assunto. Tá. Relatava projetos de autoria nesse sentido. É um assunto que me deixa muitas vezes desconfortável, porque é um assunto que vem crescendo politicamente. E eu sempre pensei, eu não estou aqui para defender, me defender os meus interesses. Eu estou aqui para defender os interesses da cidade como um todo. Se eu defendo os interesses da cidade como um todo, eu estou defendendo os interesses de quem tem autismo e de quem não tem autismo. Sim, sim. Né? E tu entendeu que essa defesa poderia as pessoas entenderem como um mote eleitoral teu? Tô fazendo isso para puxar voto. Isso, exatamente. Sim. Eu sempre tive esse preconceito. Mas entendendo também algumas coisas, me levaram a agir. Porque quem tem aí níveis mais acentuados, muitas vezes está numa fila de uma UPA, né? E tempo atrás um pai me ligou, Maicon, estou aqui na situação, meu filho está lá horas, não está sendo atendido. Aí eu fui lá e falei para médico, doutora, a senhora sabia que existe uma legislação estadual que prioriza a criança que tem um transtorno do espectro autista, enfim? Aí ela assim, não, mas a criança está tranquila, ela está tranquila ali, ela pode esperar. Eu falei, doutora, a criança está tranquila até deixar de estar tranquila, até deixar, daqui a pouco ela pode ficar agitada. Sim. Então é melhor que ela já seja atendida, ela tenha essa prioridade. E isso é o tipo de coisa que a gente tem que trabalhar dentro das políticas públicas para... A criança está ali porque a criança que tem o autismo, ela vai chegar ali e ela pode agitar as outras crianças que estão ali também. E aí vai trazer um desconforto para o próprio ambiente. Então, melhor que seja atendido para que o pai possa também ter tranquilidade, ou esse pai já tem as dificuldades, tem todo o trabalho para ser feito. Nada mais justo. Esse atendimento ele tem uma lógica científica, uma lógica técnica. Não é um atendimento simplesmente para furar a fila. Ninguém está dizendo que se uma criança estiver passando risco ali de morrer, vai ter que ser despriorizado, vai ter que ir para trás para atender uma criança autista. Não é isso. Eu digo que não impede igualdade em relação aos sintomas ou a triagem, né? A criança que tem autismo ela tem que ser priorizada. E no adulto, esse assunto é muito difícil de falar e o próprio diagnóstico ele é muito difícil de ser feito também. Então a gente precisa debater mais isso, né? E entender que cada um pensa de maneira diferente e o autista tem uma visão diferente apenas das coisas. Não significa que seja certo ou errado. Melhor ou pior. Né? Melhor ou pior. Só tem uma outra visão. Exatamente. Ô, Carol, faz aí, querida. Quanto tempo a gente não se vê? Quanto tempo a gente tem de episódio aí, de podcast? Que confusão. Que confusão são episódios curtos, né? Maicon volta depois, se quiser, volta em outro momento. Tô curtindo bastante. E trocar uma ideia contigo tem sido aqui interessante, porque nesse tempo de polarização, as pessoas não conseguem conversar muito, né? E nós dois, embora não pareça, mas a gente tem uma questão de identidade, que seria essa questão de convicção e agir com a consciência, mas no espectro político, na verdade, em algumas questões ali de posicionamento e até de ideologia, eu acho que a gente separa um pouquinho. A gente está, não vou dizer em lados opostos, mas a gente tem algumas divergências. Mas o legal é que a gente pode conversar, as pessoas deveriam procurar mais isso, né, Maicon? Assim, conversar, né, cara? Porque senão não tem diálogo. O diálogo é o seguinte, eu vou ouvir o Maicon, vou conversar com ele, vou expor as minhas ideias e a gente vai trocar uma ideia aqui. Porque o que eu percebo hoje, de maneira geral, e eu falo isso contigo da questão do diálogo, porque política é isso, é diálogo, né? Portanto que é parlamento, né? Vou lá, vou falar.
E eu percebo que as pessoas, o cara às vezes não espera nem o Maicon falar. O Maicon falou, ele já fala em cima, ele nem raciocinou, nem pensou sobre o que tu falou. E as pessoas estão tão intolerantes nesse sentido, né, cara? E a gente aqui, com posicionamentos diferentes, né? Vou falar que o candidato aí que tu andou apoiando não seria o meu, mas também não vou entrar muito nessa polêmica. Eu prefiro um maluco ou um corrupto. Cara, eu tenho a convicção que os dois são corruptos. Eu tenho essa convicção. Vamos lá. A gente não pode relativizar a corrupção, né? Não. De maneira alguma a gente pode relativizar a corrupção. E a gente também tem que trabalhar com aquilo, é aquela coisa que eu sempre falo. O garantismo e a presunção de inocência serve para mim, que posso estar num polo, e serve para o Mike que pode estar em outro. Né? Ou eu sou um garantista e alguém que entende que a presunção de inocência é uma coisa que cabe, ou mas ela não cabe. Mas não tem sido aplicado muito a presunção de inocência isso que eu vou dizer. Pelo Alexandre de Moraes e pela própria esquerda, vários políticos de esquerda comemorando diversas prisões. Entendeu? Sim, concordo. Aí cadê o garantismo nessa situação? Aí só se for o garantido lá do Boi Bumbá, lá do Boi, como é que é? Lá de Manaus, lá, Festival de Parintins, só se for esse, porque não existe outro garantismo e garantido aí pra... Sim. Porque comemorar... É isso que eu falo, gente, entendeu? Não... Ou você tem a mesma... Não, você tem que ter a mesma régua, independente de quem seja a pessoa. Sim, não dá pra você ter um peso. Eu concordo, mas eu vejo que do outro lado é a mesma coisa. Tipo, ou seja, qualquer coisa que vinha da esquerda é bandido, é condenado antes de qualquer coisa, antes de ter processo. E hoje esse pessoal, tipo, não, aqui não foi bem assim que aconteceu. Então eu vejo dos dois lados, tem relativismo, claro. Evidentemente que tem. Mas se tu for fazer um comparativo, né? Se a gente for falar assim, ó, das rachadinhas no Rio de Janeiro. Sim. Né? Tu acha mesmo que dentro do parlamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro só o Flávio Bolsonaro fazia aquilo? Não. Não acho. Que tinha rachadinha? Cara, assim, o Rio de Janeiro é um mundo à parte, velho. Dizem, né? Eu não sei, assim. É um mundo à parte. Dizem, a polícia é um mundo à parte. Você já viu a polícia entregar dinheiro numa apreensão no Rio de Janeiro? Não sei. Não. Dinheiro é spoiler de guerra pra polícia lá. Como eu não atuo lá, spoiler de guerra. A polícia militar, mídia, né? A Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, não. A hora que tem a apreensão, o dinheiro tá ali. No Rio de Janeiro é spoiler, cara. Os policiais muitos policiais dividem entre eles. Não são todos, sim. Evidentemente que não são todas as guarnições. Mas isso é uma percepção minha, posso estar errado. E é comentários de amigos da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, de outros estados, que falam que isso acontece realmente. E que esse universo é assim. Né? Agora, não dá para negar, né, que o governo Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, nós tivemos índices de corrupção significativamente menor que dos governos do PT, em relação a Petrolão, Mensalão e outros crimes relacionados à Lava Jato. Cara, foram bilhões e bilhões de reais devolvidos. Então, eu não estou relativizando. Eu não estou relativizando. Eu não estou relativizando. Não, tô entendendo. Nisso não tem como ter dúvida. Eu tenho dúvidas, porque essa é a questão, né? A gente talvez só vai descobrir depois, porque naquele momento estavam todos blindados e não estavam sendo investigados. Mas né? Não, impossível estar blindado com STF dessa natureza. Se a gente for pegar as operações da Polícia Federal recente, a gente não tem nenhuma operação praticamente por corrupção. As operações são todas para aprender, para levar alguém que ou falou determinada situação, ou porque xingou o ministro. A situação dos caras em Roma lá, que teve aquele problema de injúria com o ministro. Aquilo é um absurdo, cara. Aquilo é um absurdo, você fazer uma busca e apreensão na casa de uma pessoa por causa de injúria. Ali eu achei excessivo também. Pô, excessivo? Total, cara. Também. Espero que eu ter falado que foi excessivo, que confusão não caia, né? Será que vão derrubar o que confusão? Mas o próprio Alexandre de Moraes, na brincadeira do vice agora, que perdeu pro Barroso na eleição, que fala ali, se fosse no TSE não tinha perdido a eleição. Cara, fato, o controle, a maneira como foi controlado. E o Alexandre de Moraes, eu tinha livros e livros do Alexandre de Moraes. Ah, sim, não. Também estudei pelo livro constitucional dele. A questão da imunidade parlamentar, enfim, cara, ele simplesmente rasgou muita coisa que ele escreveu, cara. Entendeu?
Quando ele faz a prisão do Daniel Silveira e outras situações, cara, ali o cara era um senador, um deputado federal, cara. Entendeu? Inviolável por qualquer de suas palavras, por pior e mais idiota que fosse. Por que fosse ameaça, mesmo assim, tendo uma conexão. Mas isso é uma reflexão assim, Michael. Num Estado democrático, né? Porque eu vejo muito a galera dizer que está sendo tolhido, que a liberdade... Primeiro a gente tem que se posicionar no seguinte sentido. Em qualquer Estado que seja, a liberdade não é absoluta. Então vamos tirar o quaisquer do artigo 53 da Constituição Federal. Vamos tirar isso do parlamentar. A gente pode discutir então vamos tirar, isso. Porque senão o parlamentar... por exemplo, o parlamentar ele pode defender o nazismo. O retorno do nazismo. Ele pode defender, inclusive, que o homicídio não mereça mais pena. É porque ele muda a legislação, cara. Pô, esse negócio do nazismo aí fudeu, né? Já não, teve muita gente que caiu da internet com esse papo. Hein? Mas não, o parlamentar ele pode... Não estou dizendo que eu vou defender. Sim, não, entendi. Eu acho que esse cara que defende o nazismo, ele não deve nem voltar num pleito, não deve ser reeleito. Corrigimos a tempo. Mas o direito dele defender, como diz o Churchill, né? Às vezes até os idiotas têm razão. E o contrário também se aplica. Sim. É o direito que o cara tem de defender. Ele é um parlamentar, ele defende o sufrágio universal. Uma parcela da população. Por isso ele tem imunidade parlamentar. Ele é inviolável por quaisquer de suas palavras. Agora, quem tem que determinar se ele vai... Qual é a pena dele? A pena dele é a urna. E o outro parlamentar que faz o contraponto. Agora, quando você pega o STF para... fazer uma prisão do cara porque o cara falou, ou tá falando, ou mesmo que ele tá xingando determinada situação. Mas, porque assim, será que naquele momento assim, ele não utiliza desses quaisquer daí para incentivar, incitar uma massa a agir de forma irregular, uma criação de ódio desnecessário? Então vamos tirar o quaisquer. Colocar lá, né, no caput lá, e depois vamos botar um parágrafo. Vamos lá. Os parlamentares são invioláveis por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Parágrafo 1º. Menos se for relacionados a ameaças, injúrias. Interessante. Então tem que deixar na lei. Deixar claro. Se julga conforme a Constituição. A Constituição está lá. Sim. Então o próprio STF pode, porque quem diz que o STF não pode legislar também está errado. O STF pode sugerir legislação. Está previsto na Constituição Federal. Sim. Inclusive. O STF pode sugerir uma minuta de alteração desse artigo 53. Pode. O STF pode. Mas só o Parlamento e o Executivo não. Cabe também. Eu não lembro o artigo específico que está na Constituição Federal, mas está lá. Já vi com os olhos que a terra há de comer. Então pode. Então que se altere isso, se passe por 2/3 ou 3/5 ali do Congresso Nacional, né, a mudança. Acho que é 2/3, né? 2/3 ou 3/5, enfim. A mudança da maioria ali dos deputados e senadores. Faça essa alteração na legislação e aí o STF aplica aquilo que está na emenda da Constituição, na reforma da Constituição. Mas por enquanto está ali quaisquer de sua palavra. Quando o cara estiver falando e não estiver agindo, agora, se ele for lá, provocou o pessoal, etc e tal, o pessoal se reuniu para bater no juiz, está indo lá para bater no... Aí sim, aí é outros 500. Entendeu? Mas enquanto ele estiver na palavra, cara... Porque às vezes não tem umas mensagens subliminares nesses quaisquer aí não, né? Mas sabe? Aí, mensagem subliminar, cara, cadê o nível? Cadê a regra? Vamos botar tanque na frente. Cadê o nível? Cadê a regra? Isso foi, cara... Mas eu concordo contigo, nesse sentido de modificação da legislação e esclarecer o que pode e o que não pode, tá? Daí vamos embora. Queres atitude? Porque na verdade a gente já está encerrando. Então, quando mandaram aqui. Fala com mais vontade, porra. Fala como se estivesse na tribuna. Esse assunto do STF é um assunto extremamente delicado. Cara. Porque a gente tem que ter a pauta só para isso, para a gente conversar só sobre esse assunto. É difícil também, porque quem pensa, assim, quem olha e vê o parlamentar com a imunidade e vê o cidadão sem imunidade também, também olha, por que o parlamentar ele tem esse privilégio de falar e tem imunidade? Não é um privilégio, é uma prerrogativa. Sim. Porque ele representa o povo, ele foi eleito para representar o povo. Porque também se tu colocar todo mundo nessa condição de falar o que quer, como quer, também, aí vai virar uma balbúrdia também. Sim. Por isso que tu pega a representação. Por isso que quando tu pega 23 vereadores
E eu costumo dizer, o vereador ele não precisa ele precisa de prova para não cair no descrédito, mas ele não precisa de prova para falar. Quem precisa de prova é a polícia. A polícia tem que agir com base em provas. Já aconteceu o fato de eu falar na tribuna, provocar a situação porque eu sabia e a prova me chegar posteriormente, porque o cidadão e o servidor público municipal se sentiu encorajado com a minha fala e me trouxe o elemento. Sim. Por isso existem 23 representando no município e 513 na União. Sim. Então, essa dinâmica da nossa democracia, do nosso sistema político, ela é interessante nesse sentido, para que também nem todo mundo saia aí falando qualquer coisa, porque não é bem assim também. Não, a gente pode te trazer na próxima e falar um pouquinho sobre democracia representativa, né? E a gente bate um papo legal sobre isso aí e explica também um pouco para a galera, né? Isso, para que o eleitor também entenda e sinta a importância do voto dele, né? Exatamente. Ele tem que se sentir representado no voto. Exato. E procurar o parlamentar dele para que seja um escudo para falar aquilo que ele quer falar também. É isso aí. É isso aí. Bom, galera, acho que foi mais um pra conta. Deixa eu ver, bota a plaquinha pra gente. O que é pra falar agora? O próximo é com a Sara Causa aí. Me convida aqui pra estar junto, pô. Sarinha Causa, ó. Falasse em Sara Causa, quero mandar um beijo pra ela. Sarinha Causa, a gente sabe. A galera aí não sabe, a gente fez um Que Confusão com ela mesma. A gente fez um episódio só de confusão. Só se divertindo, trocando uma ideia e rindo bastante. Aí teve gente lá que já reclamou. Disse, isso aí foi muito raso. Queriam que a gente fizesse um De Volta Pra Minha Terra, ou coisa do tipo. Fiquem tranquilos, a gente vai fazer o episódio 2. Daí a Sarinha vai falar mais sobre um monte de coisa, sobre rendimento, família e tal. Várias coisas que a gente combinou para fazer no episódio 2. E daí chamaram a gente assim, dizendo que a gente não tinha se preparado muito para fazer a coisa. Claro que a gente preparou, a gente chamou a tua atenção para a audiência, porque confusão, depois tu vai voltar aqui e vai assistir o episódio completo 2, ela explicando muitas coisas. As pessoas acham que aqui não tem, que a gente faz as coisas ao léu assim. Não, tem todo um conceito por trás. A nossa ideia também é trocar ideia, se divertir aqui, é dar umas risadas também. A gente não riu muito hoje, né? Hoje a gente riu um pouco. Porque o assunto é sério, né? Não, é que o Michael é meio carrancudo, né? Dizem por aí, né? Mas quem vê Michael não vê coração, cara, pode ter certeza. Cara, Michael, assim, ó, porra, quero te agradecer muito, muito, muito mesmo por ter vindo aqui, por ter aceitado, cara, por ter trocado essa ideia que foi leve, né? Muita gente achou que teria conflitos e tal. Não. A gente tá fora da circunscrição, mas... Eu acho que até passei um pouquinho no limite ali. Foi leve, foi tranquilo, pô. Cara, brigadão mesmo, assim. Que o Alexandre de Moraes não nos ouça e nem nos ouva. Não, então... a gente vai pegar e vai... Cada vez que falar dele aqui, a gente vai botar um pip ali pra tirar, pra não ter problema. Porque, pô, é o seguinte... A gente tá na batalha pra conseguir aquele número de inscritos, pra poder monetizar. Claro que o Que Confusão é, sem dúvida, o podcast mais hypado do YouTube. Isso aí não tenho dúvida. O pessoal do gabinete lá tá todo mundo aí por decreto obrigado a curtir lá e fazer inscrição lá. André, amanhã pode ir lá. Passa a fichinha lá, todo mundo. Não tem muito, que a gente não tem muito servidor. Fala pra essa galera o seguinte, né? Eu vou falar no final o que essa galera tem que fazer. Mas, cara, a gente sempre deixa aberto aqui quando a gente encerra, tá? A câmera é ali. Se tu quiser mandar um recado aí pros teus seguidores, pra galera, pra população em geral, né? Pessoa pública que és. Fica à vontade, a câmera tá ali pra gente encerrar aqui. Obrigado pela participação aqui no Que Confusão, né? Agradecer aqui também ao pessoal pelo espaço aqui do... Diz que pode. Diz que pode. Como é? Diz que pode. Podcast. Diz que podcast. Obrigado aqui, muito legal o estúdio de vocês e... dizer que a política, assim, por incrível que pareça, eu nunca tive o sonho de ser vereador, né? E eu acabei sendo conduzido à Câmara de Vereadores para servir a cidade. E quem está aí, ano que vem tem eleição, né? Que tem esse desejo, arde no coração também, procura um partido, se filia, busca sua ideologia, sua correção e vai ajudar a transformar a cidade, porque Florianópolis precisa de mais gente dentro da Câmara de Vereadores que tenha convicção e que não se venda e que não se renda. Então, fica aí o convite para todos, procurar o nosso mandato também lá, se quiser se filiar no PL ou outro partido da sua ideologia, para participar do processo eleitoral, que é importante a gente ter pessoas que possam ajudar no desenvolvimento da cidade, fiscalizando, porque nem todo mundo que passa a mão na nossa cabeça quer o nosso bem.
Boa. Obrigado mesmo por vir aí. Para quem não, às vezes só te vê nas câmeras ali na frente, né? Não te conhece nos bastidores. Foi um prazer imenso e uma surpresa também, porque às vezes a gente cria esse estereótipo, né, da pessoa que a gente não conhece. Então a gente se encontrou num aniversário e foi muito bacana o contato contigo. Aquilo ali me deu vontade de trazer aqui, de te ouvir. E muito obrigado, cara. É um prazer mesmo te conhecer. Demonstrou ser um cara legal, um cara bacana, diferente daquelas outras coisas ali que aparecem na mídia, né? Pelo menos nos contatos que eu tive contigo, né? A mídia tradicional, né, Guto? Muita referência, procurar no Google o meu nome, realmente não vai ser a melhor das pesquisas, mas faz parte. Boa, cara. Obrigado mesmo, tá? Pela tua presença. Valeu. E com você aí, parceiro, parceira, galera que gosta da gente, que curte o Que Confusão, você já sabe, né? Seguinte, ó. Dá o teu like, te inscreve no canal, compartilha com os amigos, fala pra todo mundo, mas isso é pra todo mundo, e principalmente em Floripa, pra gente bombar, que o Maicon Costa esteve no Que Confusão, o podcast mais hypado da internet, junto com o Disque Pod. E quero agradecer também a galera do Disque Pod, cara, muito obrigado, Renan, muito obrigado, Maurício, cara, muito bacana aqui o estúdio, eu acredito que o Que Confusão vai voltar mais vezes aqui para gravar. E outra coisa também, né? O estúdio aqui, esse lindo estúdio, está à disposição para a galera também que quer fazer o seu podcast. Quem quer iniciar um podcast, procura a galera do Disque Pod. Depois a gente coloca, né, aqui os contatos. Procura eles aqui, que o estúdio é muito bacana. Os caras são muito profissionais, de verdade, né, Mike? Aqui, bem legal. Isso aí, né? Muito bom aqui, tá ok? Porra, companheiro. Agora eu vou para aquela câmera lá e vou falar. Então, galera, acompanha o Que Confusão, que você sabe, sempre tem mais. Valeu!